Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou diretor-presidente aqui do clube e é um prazer ter você aqui mais uma vez, você que já deve ter visto diversos podcasts nossos, ouvido também. A gente está aqui sempre trazendo empreendedores que estão realmente empreendendo, né? São aqueles empreendedores que estão lá com o pé no chão de fábrica, trabalhando todo dia no seu segmento e trazendo aqui experiências e vivências do dia a dia. E que é importante você que está empreendendo, você que está agora achando que vai ser um mar de rosas, ouve aqui um pouquinho também para você não se prejudicar lá na frente. Então, esse é o podcast que a gente conversa sobre empreendedorismo de todos os segmentos, para quem está começando ou já quem está empreendendo já há bastante tempo, porque eu aqui aprendo o tempo inteiro. Então, já liga o sininho para poder receber os próximos, já dá essa curtida que eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje estamos aqui com a doutora Laura Vitória. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Nada, é um prazer para o clube você estar aqui, você que é membro premium, você que está aqui sempre falando com a gente sobre sobre a importância, né, de ter um advogado trabalhista, né? Gente, a Laura é advogada trabalhista empresarial, né? Então, assim, tá resolvendo os pepinos aí de quem tá empreendendo e tem funcionários, não é isso, Laura? Isso mesmo. O nosso objetivo é trazer para o empresário ali a segurança jurídica no dia a dia da empresa dele, para que ele possa se preocupar com o objetivo final da empresa dele, e essa parte trabalhista a gente traz todo o auxílio. Perfeito. Então, auxilia em tudo, mas assim... Tudo. Gente, o que acontece, então, geralmente com a Laura? Laura tá lá, tranquila, no escritório dela, tomando um cafezinho, resolvendo problemas normais, toca o telefone, é o doutor empreendedor que teve um problema trabalhista. Isso mesmo. Normalmente o empresário chega pra gente com aquele processo, doutor, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda, que eu recebi a notificação trabalhista. Então, muitas das vezes aquele funcionário, não assina minha carteira não, que eu tô recebendo seguro-desemprego, assina depois, e aí depois entra com processo, ou aquela contratação, né, do prestador de serviço, não, vamos fazer uma prestação de serviço aqui, depois pede o vínculo. Porque tá lá todo dia. Tá lá todo dia, com subordinação. Então, a gente faz todo esse auxílio do processo trabalhista, né, traçando a melhor estratégia ali para a defesa do processo, trazendo as orientações para a empresa, mas eu sempre trago para o empresário a necessidade da adequação da empresa. Perfeito. Porque não adianta, você vai resolver aquele processo, mas se você não modificar a sua cultura da sua empresa, sua documentação, ajustar, vai ter uma recorrência de processos. E isso, às vezes, um ajuste ali na rotina da empresa, ele já economiza no processo que ele vai gastar 20, 30 mil reais. Então, é muito importante esse acompanhamento preventivo. Então, com isso, depois a gente consegue, né, trazer essa conscientização para o empresário. Excelente. Da necessidade desse acompanhamento, né? Porque a gente não adianta abafar só aquele processo e depois não... O empresário às vezes fala, olha, eu vou contratar aqui, vai dar tudo certo, faz de qualquer jeitinho aqui. Ô, fulana, vai no ChatGPT e faz um contratinho para eu contratar essa pessoa, e aí vai ter um processão lá na frente. Né? O que eu acho engraçado é o seguinte, a gente contrata, são pessoas que são sempre bacanas, óbvio, a gente contrata porque a gente acha que são bacanas, que prestam bom serviço, e não vai dar problema nunca. Mas aí essa pessoa, depois de sair da empresa, senta naquele chopinho com aquele amigo que adora uma treta, né? E ele fala assim, você... não estava contratado assim, assado, e entra com processo, vai ganhar uma fortuna. E aí a pessoa vai, influenciada pelos seus amiguinhos, e entra com o processo de uma fortuna, não é isso que costuma acontecer? Com certeza. Porque muitas das vezes, no momento ali do contrato, para o funcionário tá tudo ótimo. Aí depois ele sai, tem um tio que é advogado, não, mas você tem direito a isso, isso e aquilo. E para o funcionário, muitas das vezes, é muito fácil ele entrar com o processo, porque dependendo ali da quantidade de salário dele, ele consegue uma gratuidade de justiça, então não tem custas processuais. Normalmente, o advogado recebe em cima do que ele vai receber dentro do processo. Então, para o funcionário, é muito mais fácil entrar com o processo do que para o empresário se defender. Né? O empresário ele tem que trazer ali a defesa desde o início. Então, normalmente, para o funcionário, ele chega lá no advogado... Olha, eu quero vínculo, férias, 13º que eu não recebi. Tá, vamos entrar com o processo e eu ganho em cima do que você ganhar. Então,
Muitas das vezes tipo, é tá de fácil. bobeira, tá sem emprego mesmo. Ah, vamos processar esse cara aqui. Isso. Não vou gastar nada mesmo. Pra ele, 2, 3 mil que eu ganho já é lucro. Já é lucro. Com E aí certeza. o empreendedor lá, empresário que tá lidando com isso, vai ter o estresse, vai ter que contratar a doutora Laura na correria. Na correria? Correria. Pelo amor de Deus, recebi um negócio aqui. Blá, blá, blá. Agora, vamos lá. O empreendedor tá lá. Você falou o seguinte para mim, antes dos microfones serem abertos, que era de 1 funcionário até 1.000 precisa. Mas você costuma entrar mais ali para quem tem 4, 5 funcionários, não é isso? Isso. Então, atenção, empreendedor, você que tem 4, 5 funcionários, pode ser de prestação de serviço ou de produtos. Produtos, eu atuo muito com empresas prestadoras de serviço, né, de mão de obra, facilities, que são empresas, às vezes, que têm uma rotatividade grande ali por causa dos contratos, mas comércio, por exemplo, dependendo ali do comércio, pode ter uma rotatividade grande. Então, toda empresa, né, a partir ali de 4, 5 funcionários, até o pequenininho também, ele precisa desse auxílio para trazer essa segurança jurídica. Porque a partir do momento que você vai crescendo, você tem que ter uma estrutura dentro da sua empresa para você não ter ali um processo que vai ter uma despesa muito alta para você que vai desestruturar a sua empresa. Então, é importante ter esse acompanhamento ali desde o início, desde a estruturação da empresa. A gente tem uma empresa de engenharia que a gente acompanha, que ela nunca teve processo, mas desde o início que eles foram crescendo, eles foram, né, aumentando ali a quantidade de contratos, eles contrataram a nossa assessoria por causa disso, para que realmente não tivesse um processo, para que realmente não tivesse nenhum problema lá na frente. Então, como eles possuem ali a rotatividade por causa das obras, né, que precisam fazer, então faz contratação por tempo determinado ou não, contrato por tempo parcial. Então, a gente ia fazendo esse acompanhamento e eles nunca tiveram processo e, com isso, economizaram em muito, né, nos tipos de contratação também. Então, desde o início, a gente fala que é o acompanhamento desde a contratação do funcionário até a rescisão. Perfeito. E não só economiza dinheiro, mas também saúde, né? Saúde. Porque é um estresse grande, né? E tempo. Porque até você contratar errado, você tem que contratar de novo e tudo é um gasto, né? De dinheiro, de tempo, e hoje em dia a gente sabe que o tempo é valioso, né? Muito. Então, se você contrata uma pessoa, faz todo o treinamento com aquela pessoa, e depois que você descobre que aquela pessoa não era adequada para aquela função, não foi realmente uma contratação que você precisava, você vai ter que refazer tudo de novo. Então, para a empresa, isso é um grande desgaste. Agora, tem aqueles 30 dias, eu acho, né, de teste, não tem Contrato de experiência, isso. Mas já tem que contratar e assinar a carteira. Isso é o contrato de experiência. Okay. Aí, com isso, ele não vai pagar algumas verbas ali no momento que rescindir. Como é que é isso? Vou te contratar, tem que ser um contrato específico de experiência? Isso. Você já assina a carteira, faz o contrato de experiência. Ele pode ser até 90 dias o contrato de experiência, mas pode ser dividido em 2 períodos. Então, eu sempre oriento fazer 30, mais 60, ou 45, mais 45. Então, tudo vai depender do estilo de trabalho da empresa. Então, por exemplo, em 30 dias eu consigo ver que aquele funcionário é bom ou não para minha empresa. Já consigo ter um norte bacana. Já consigo ter uma ideia. Então, você faz o contrato de experiência em 30 dias. Por quê? Você não vai pagar aviso prévio. Então, tem algumas verbas... Então, na experiência, quando você assina esse contrato de experiência, o que você não paga se você não gostar dele? Você não vai pagar o aviso prévio, não vai pagar multa de 40%. Você vai pagar ali só o proporcional de férias, proporcional de 13º e saldo de salário. E entregar ali a guia para ele do que foi depositado no FGTS dele só. Então, é uma forma de contratação que a empresa ali, ela não vai se preocupar, né, de ter esse gasto maior no final, e você consegue ali, durante esse período, verificar se vai ser um bom funcionário para sua empresa ou não. Excelente. Então, é muito importante também esse lapso aí da contratação do contrato de experiência, quantos dias realmente você vai colocar. Eu estou com uma situação de uma empresa agora que elas fizeram um contrato de 90 dias de contrato de experiência. E agora, com 30 dias, já verificaram que não rolou. Não rolou. Ok. Mas o problema é, se você faz um contrato de 90 dias com o funcionário, ele está ali sabendo que é 90 dias. Então, se você extingue esse contrato antes, tem uma multa. Putz, grilo.
Entendeu? Então, por isso que é Não muito... sabia disso, não. Tem uma multa. Porque Por a rescisão experiência é 90. Você tá querendo desistir antes é porque você não experimentou direito ainda. Isso. E o empresário malandro, o empreendedor, que já tá... Não, bota 90, porque dá pra demitir até 90. Vai se ferrar, porque se for ruim antes, vai ter que pagar 90. Vai ou ter pagar que multa. pagar o proporcional do período que ainda falta. Não sabia disso, interessante. Tem uma multa. Então, por isso que a gente precisa verificar do perfil da empresa o período ali que ele consegue já verificar a experiência para delimitar bem e não ter esse problema. Então, isso até na semana passada eu estava num cliente que ela estava conversando comigo sobre isso. É um cliente que a gente está iniciando agora e ela já estava desesperada, tá querendo mandar funcionário embora. E ela pegou um modelo lá que de 90 dias. Que a contabilidade mandou para ela, A contadora adora fazer coisas de advogado. Então, mas a gente pede também isso, tem que defender os contadores. A gente, empreendedor, preguiça de contratar advogado e achando que vai ser mais caro, que não é. A gente pede pro contador fazer um negócio que não é a especialidade dele, né? Isso. E assim, o contrato de trabalho é um documento super importante. E muitas das vezes não é utilizado, porque ali no contrato de trabalho você pode determinar as funções que aquele funcionário vai exercer, a carga horária, você pode trazer ali várias regras que depois ele não pode virar lá na frente e falar, poxa, eu não sabia. Então, por exemplo, uma farmácia pequena que tem 3 funcionários. Poxa, você vai botar aquele funcionário para atender o caixa, fazer balcão, às vezes, né, limpar ali, catar um lixinho. Só aqueles funcionários têm como ter todas essas funções. Ah, tem? Mas você precisa acordar com ele todas essas funções desde a contratação. Então, por isso, o contrato de trabalho, você tem que formatar ele conforme as necessidades da sua empresa, para depois ele não alegar um acúmulo de função. Uma loja pequena, você vai ter uma pessoa só para fazer a limpeza? Para um pequeno empresário, não vale a pena. Então, se você vai contratar uma vendedora para a sua loja, já delimita ali no contrato de trabalho dela tudo que ela vai ter que fazer. Ela vai ter que ajustar o estoque, vai ter que atender o caixa, se precisar catar ali outro exemplo também, às vezes, uma recepcionista de escritório pequeno. A recepcionista não vai ficar só ali, você já passa para ela, olha, você é recepcionista, mas quando vier um cliente, você faz um cafezinho, né? Você leva lá na sala de reunião. Pode ser ajustado, não tem problema nenhum, mas isso precisa ser ajustado desde o início. Desde o início. Excelente, porque realmente isso acontece muito com o empreendedor, porque aí ele contrata alguém, vendedor. Aí tá lá na loja, cara, o empreendedor tá lá, cara, tentando fechar com fornecedor, aquela coisa toda, tá uma zona. Pô, você pode dar uma arrumadinha? Não é meu trabalho. Ainda mais com as gerações novas. Isso aí na minha função, dane-se, né? Então, assim, é importante isso também, muito importante. Sim. Que aí tá no contrato, mas tá no contrato. Por isso que é importante essa parte da contratação, você fazer ali, olha, essas funções aqui, você tá de acordo com essas funções? Então, vai me ajudar aqui a arrumar o estoque? Você quer participar do processo seletivo? Ah, não, quero. Então, a pessoa tá ciente desde o início. Então, ela não jogado. Ela não pode alegar depois que ela não sabia. Então, por isso, a gente precisa formatar esse contrato de trabalho ali com os detalhes, com as regras da empresa, né? Para ficar bem claro para as duas partes. Excelente, doutora, muito bom. Agora vamos para uma outra coisa que está no dia a dia de quem empreende. Sim. E é uma grande dúvida de todos. Tá lá um empreendedor que é um problema, que é a pejotização do trabalho. Sim, tá? Sim. Eu sou contra a pejotização só pela pejotização. Empreendedores são empreendedores, são pessoas que, claro que eu posso terceirizar, ter a pessoa que está ali trabalhando como uma empresa, né, até para crescer e ter outros negócios no futuro. Mas pejotização só para poder não pagar imposto, eu sou contra, tá? E também é contra a lei também, não é isso? Sim, é contra a lei. Perfeito, vamos lá. Então, assim, quando o empresário, o empreendedor, ele pode contratar tentar dar uma dica, né, mais, né? Quando é que ele pode contratar um PJ ou, cara, não vai dar, vai ter que ser CLT? Aí, outra pergunta, já vou emendando aqui para a gente conversar sobre isso. Ele contrata um PJ, mas o cara tá todo dia na empresa. Quando isso começa a dar problema, como é que é contratar pessoa física e pessoa jurídica? Então, vamos lá. A gente precisa trazer alguns detalhes que precisam ser verificados ali para esse empresário, para ver se cabe a contratação desse PJ no dia a dia da empresa dele ou não. Vamos lá. Então, por exemplo, para ter o vínculo de emprego, que a gente chama, né, ser o CLT,
Ele tem que ter a pessoalidade, só pode ser ele não pode ser substituído. Então, o prestador de serviço, ele pode ali, né? Por exemplo, uma pessoa de marketing. Vou contratar uma pessoa de marketing, mas ele tem uma equipe. Um dia pode estar ele, outro dia pode estar outro. Ótimo. Isso demonstra que não tem a pessoalidade. Boa. Subordinação. Está ali subordinado todos os dias ali àquele gerente, àquela empresa. Não. Mas, poxa, eu tenho um PJ aqui, eu não posso cobrar nada dele? Não, é diferente. Subordinação é a pessoa estar ali todos os dias dentro da sua empresa, cumprindo as ordens, isso. Tá. Outra coisa é você contratar um PJ e ele ter meta. Olha, eu contratei você para fazer essa campanha de marketing até o dia tal. Então, ele tem que entregar até o dia tal. Isso não quer dizer que é uma subordinação. Ele está ali cumprindo o que foi acordado dentro do contrato. Onerosidade, que a gente chama, receber aquele valorzinho todo mês certinho, sabe? Esse também não vale. Isso é muito complicado. Por quê? Ele demonstra que ele só presta serviço para você. Só presta serviço para você. Às vezes até ele abre um MEI, mas as únicas notas é para sua empresa. Ele não presta serviço para mais ninguém. Boa. Entendeu? Então, assim, a gente Graças a Deus, os meus terceirizados aqui, né, Ítalo? Prestam outros serviços, fazem outros trabalhos. Graças a Deus. Então, a gente tem que verificar essas situações, como que tá no dia a dia da empresa. Então, assim, funções que eu vejo que não podem ser terceirizados, pejotizados, são chão de fábrica, que a gente chama. Tá. Então, aquela pessoa ali que está todo dia na empresa, cumprindo a jornada, cumprindo subordinação. Isso são funções que eu não vejo uma forma de ter pejotização. Porque tem o vínculo empregatício e normalmente são pessoas... Bate ponto. Isso, tem hora para entrar, hora para sair. Então, e normalmente são pessoas ali que não recebem um salário tão alto para ter essa necessidade da pejotização. Mas, por exemplo, em funções mais gerenciais ou funções no cargo mais alto, uma contabilidade... Não, eu quero ter um contador aqui na empresa, interno na empresa, tá? Mas eu não quero contratar ele CLT, mas ele vai lá na minha empresa... Dá uma força ali. Dá uma força, então é uma forma. Então tem formas ali de contratação e sempre também quando tem um grau maior de instrução, porque você pode falar, uma pessoa que não tem um grau de instrução, recebe um salário mínimo, ela não vai saber ali, né, se realmente está sendo válido para ela aquela contratação ou não. Tá certo. Mas uma pessoa com uma instrução maior, né, médicos, nutricionistas, muitos trabalham assim em clínicas com um serviço de prestação de serviços. E isso é super válido, porque normalmente trabalham em várias clínicas, né, e são pessoas instruídas, então o juiz já verifica ali, poxa, aquela pessoa não foi enganada por aquele empregador. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Sabia muito bem, Claro. muito bem. Então, por isso que a gente precisa verificar esses requisitos e a necessidade da empresa, para ver se realmente é cabível para aquela empresa ou não, e se for cabível também, fazer um contrato com esse prestador de serviço bem detalhado, né? A gente estava conversando sobre isso antes. Exato. Então, fazer um contrato com o prestador de serviço, né? Ali as duas partes acertarem tudo para ficar bem certinho e não ter problema lá na frente também. Boa, excelente. Então, assim, essas são as dicas importantes da doutora Laura para você que é empreendedor, que tá aí achando que é tudo mole. Não, faz um MEI aí que eu te contrato. Não é assim. Você tá indo todo dia, você tá quase que batendo um ponto, você tem chefe, tem entrega. Cara, vai dar problema lá na frente. Com certeza, não é com isso? certeza. É melhor um CLT que vai gastar menos. Vai gastar menos, você não vai ter um problema lá na frente. Às vezes você acha, não, eu tô economizando. Tá economizando, mas a economia que você fez em 5 anos, você vai ter que pagar tudo em um processo de uma vez só. Isso é uma loucura. Deus me livre e guarde. Atenção, empreendedores. Atenção. Quem tá empreendendo aí, hein? Maravilha. Vamos falar um pouquinho de geração. Adoro falar de geração. Todo podcast eu falo de... Ítalo tá rindo. Porque todo podcast eu falo de geração. Temos aí os baby boomers, né? Que é a galera que nasceu ali em 50, que trabalham, né? Bem. Estão ali entregando bastante. E depois tem a geração X, que também, né, tem essa força, né, todo mundo tem suas questões. Depois vem os millennials, que eu me encaixo, né? Depois somos nós. Depois vem ali geração Z e a Alpha, que tá aí com 14, 15 anos. E é o seguinte, não é o meu caso,
né? Porque a geração Z aqui tem algumas questões que eu tenho que me adequar, porque é geracional, normal, sempre foi assim, sempre vai ser, né? Mas graças a Deus a minha geração Z aqui tá indo bem, trabalha pra caramba, fica hora extra, de vez em quando tem hora extra aqui até 11 horas da noite, é uma loucura, mas entrega. Mas tem aquela geração Z que se o cara tá lá empreendendo hoje, o Millennial, ou o Baby Boomer, ou o X, tá tendo dificuldade com as entregas da geração Z. E a geração Z, pelo que eu entendi, tenho lido, tem o tal de quiet... esqueci uma expressão em inglês, que é o seguinte, não querem ser cargo de chefia. Eles querem trabalhar o mínimo possível para poder ter uma vida mais saudável e concatenar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Você já está sentindo assim, alguma coisa em relação a essa movimentação em assinatura de carteiras ou pejotização, alguma coisa assim? Sim, a gente vê muito o reflexo, às vezes, não quero que assine minha carteira, porque eu vou fazer vários serviços. Então, tudo a gente precisa verificar qual função que aquele jovem vai fazer. Porque para depois o empresário ali não ter nenhum problema. Mas eles pensam mais assim, eu quero ter uma liberdade, né? E aí, o que você faz? O que o empreendedor faz com esse jovem que quer liberdade? Então, assim, eu entendo que o empresário ele tem um poder diretivo da empresa dele. Ok. Então, é isso que a gente precisa pensar. Ele tem... muitos empresários falam assim, não, mas a Justiça do Trabalho é toda a favor do funcionário, eu não tenho direito nenhum, só o funcionário que tem direito. Não, o empresário ele tem o poder diretivo, ele tem que trazer as regras da empresa dele. Então, por isso que a gente estava falando lá desde o início da contratação. Chega para aquele jovem, vê se é o perfil daquele jovem junto à empresa. Qual função que ele vai fazer. Outro documento muito importante também é o regulamento interno da empresa, que a gente traz ali se ele vai poder usar o celular ou não durante a jornada de trabalho. Excelente! Desculpa te interromper. Pode pedir pro funcionário deixar o celular no armáriozinho antes de entrar na empresa? Pode. Pode, se isso for uma regra geral da empresa, tá? Não pode ser específico com o funcionário só, porque senão isso pode... Mas pode o diretor não guardar e os funcionários guardarem? É uma coisa a se discutir. Se é uma coisa tem que dar uma lida maior. Sim. Mas a gente precisa trazer, por exemplo, um vendedor de uma loja. Olha, enquanto você estiver atendendo, não pode ficar com o celular. Bota o celular aqui no armário, na hora do seu intervalo você pode pegar, né? Na hora do lanche, não tem problema nenhum. Mas isso tem que ser uma regra para todos, para não ter uma distinção, né, ali entre as funções. E também ser uma regra que seja específica desde o início da contratação. Né, para não, como você falou, contrato jovem, ele tá ali muito bem naquela função, trabalhando bem. Aí o empresário vê que ele tá muito no celular, não, agora a partir de amanhã ninguém mais pode usar celular. Não pode isso. Não é bom, né? O ideal é o empresário já trazer essas regras ali desde o início. Até para o jovem ali que vai ser contratado. Já entender as regras. Já entender como funciona a empresa, né? Já ter essa integração com a empresa. Então, é importante esse acompanhamento. Então, assim, o empresário tem que saber cobrar, né? Claro. E cobrar certo, para depois, tá fazendo errado, a gente saber punir também. Sim. Então, eu vejo que essa contratação dos jovens tá, né, passando por uma fase, é uma questão, e tudo vai depender ali de cada função dentro da empresa, né? Empresas, por exemplo... que eu trabalho com, são prestadores de serviço, que trabalham com auxiliares de serviços gerais, portaria, eles estão falando que estão com muita dificuldade de contratação. Porque as pessoas que têm um estudo um pouquinho maior não querem estar naquelas funções. Excelente. Não querem trabalhar naquelas funções. Então, às vezes, tem toda essa dificuldade. Eu tenho muito essa discussão com o pessoal daqui, que eu tenho muita geração Z na nossa equipe, e é legal, é bacana a troca, porque primeiro que eu consigo ter essa troca com eles não são geração Z mimimi, eles são bacanas, eles discutem mesmo comigo, assim, eu falo, gente, tá saindo cedo, que negócio é esse? Não, bateu minha hora. Mas eu ficava muito mais tempo quando eu era... Rafael, mas você vivia pro seu trabalho. Eu quero ter uma vida mais saudável. Quem tá certo, eu ou você? Aí eu... deixa eu pensar aqui. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é bacana essa troca, né? Eu acho legal. Sim. Então, vamos lá. Outra coisa importante. Essa aqui já foi ótima, vai dar muito corte pro meu TikTok. Tá? Mas é uma coisa importante aqui. Essa impressão que os empreendedores têm de que assinar carteira é muito mais caro, ela é verdadeira?
É o que eu sempre falo, se a sua empresa não está suportando os impostos da assinatura da carteira, tem alguma coisa de errado na gestão da sua empresa. Por quê? Porque você tem que enquadrar, por exemplo, no seu preço final da sua prestação de serviço, do seu produto, esse valor. Por quê? Você vai pagar isso depois lá na frente, não tem jeito. Aquela pessoa vai entrar com processo, então, aí eles viram, ai, doutora, um processo de 30 mil, uma pessoa que recebia salário mínimo. Tá, mas são 5 anos. Fala isso que eu fico todo arrepiado, pelo amor de santo Deus. São 5 anos de trabalho que ele trabalhou, fez hora extra e você não pagou nada. Ah, sim. Pô, aí também deu mole, né? Então, assim, tudo a gente precisa pensar. A economia do momento vai dar problema lá na frente, né? Então a gente tem que pensar assim, que a empresa que ela tá desorganizada ali, ela vai quebrar lá na frente. Na verdade, você entra e acaba até fazendo um plano de negócios pro empresário que tá perdido, né? Precificação, tudo, né? Porque a gente consegue fazer um acompanhamento, a gente faz a estrutura ali e vê, não, minha empresa não tá suportando. Então, vamos sentar com o contador, né? A gente senta, faz o trabalho em conjunto. Por que não tá suportando? Você está realmente trabalhando de forma correta? Você está sabendo precificar o seu produto? Está sabendo precificar a sua prestação de serviço? Tem que caber no seu orçamento. Você tem que passar isso para o seu cliente final. Porque, por exemplo, um prestador de serviço que bota lá o porteiro, auxiliar de serviços gerais no condomínio. Se ele não pagar tudo pro funcionário, o condomínio depois vai rescindir esse contrato com ele. Não vai querer ter aquela empresa ali que não está cumprindo com as regras. Sim. Então, para ele é ruim. Então, ele tem que saber precificar de forma correta para repassar esses valores. A gente sabe que é muito imposto, é muito encargo, mas tem que... A empresa tem que se estruturar. Será que é tanto assim? Eu gosto de desmistificar coisas. De vez em quando a gente vai pejotizar alguém, eu falo pejotizar porque é no vulgar mesmo, né? A gente vai contratar uma pessoa que vai trazer pela empresa... De vez em quando, você até sobe o salário dela, porque ela não vai ser carteira assinada. Tem uma negociação ali para quase dar no mesmo. Um pouquinho mais só o CLT. Não é esse bicho de 7 cabeças, né? Claro que tem que precificar. Você falou perfeitamente. Tem que precificar certo para você também não ter aquele prejuízo. Agora, vamos falar de coisa real aqui, vida real. O cara, de vez em quando, não precifica colocando isso tudo, porque o amiguinho dele do lado chamou aquele... cunhado ou primo para trabalhar na faixa, né, só ganhando ali alguma coisinha, e aí baixa o preço e não compete com o outro. Mas eu acho o seguinte, fica tranquilo, porque vai dar ruim lá na frente. Dar ruim. E você vai continuar. Pensa no longo prazo, não é isso? Você pensa também? Sim, sim. Porque até, vamos dizer, no caso dos prestadores de serviço, se ele faz uma contratação errada de uma empresa ali para dentro de um condomínio, aquele funcionário, quando sai, ele vai entrar com processo contra a empresa e contra o condomínio. Porque o condomínio tem uma responsabilidade subsidiária. Então, na primeira que acontecer isso, aquele síndico vai trocar, com certeza, de empresa. Essa empresa não vai se sustentar muito ali, né, não vai ter uma recorrência de contratos. Então, a gente precisa pensar, tem várias empresas que cobram mais barato e tudo, mas... Você tem que ter certeza que se você fizer seu trabalho correto, né, a sua empresa está bem estruturada, vai ser um diferencial no mercado e você vai conseguir outros contratos lá na frente, até melhores. Perfeito, perfeito. E o que você está sentindo do mercado? Estamos aqui em maio de 24. Está aquecendo mais ou os empreendedores estão mais retraídos porque está ruim ainda? O que você está sentindo? Eu acho que tá aos poucos ainda. Melhorando aos pouquinhos. Melhorando aos pouquinhos. Mas ainda retraído com aquela... Mas ainda retraído, Pô, bacana. Mas ainda retraído, eu ainda vejo que muitos empresários ali têm medo, às vezes, de investir, né? Porque a gente faz muito acompanhamento ali, mensal nas empresas, ele fica na dúvida se vai investir naquilo ou não vai, se é o momento certo, se não é. Então, sempre que eu gosto de trazer para ele que quanto antes, melhor. Né? Porque ali, mesmo que seja um acompanhamento aos poucos, né, da empresa dele, a gente consegue trazer uma estrutura. Beleza, agora vamos lá. Contratei Laura Vitória. Doutora Laura Vitória está contratada. Como é que é a jornada inicial e depois do dia a dia? Então, por exemplo, a gente tem um projeto que a gente chama de blindagem trabalhista. Ok. Tá? Nesse projeto, a gente faz o acompanhamento completo da empresa. A gente faz toda a parte documental. Então, primeiro eu faço o mapeamento da empresa. Analiso como é que estão os procedimentos internos, como que estão os documentos, né? A forma de contratação, demissão.
analisado, feito todo esse mapeamento, a gente começa a implementar. Então, trazer contratos de trabalho, todos os contratos de trabalho passam pelo escritório. Então, doutora, eu contratei aqui um gerente. Passa pelo escritório, todas as informações, a gente monta esse contrato de trabalho de forma detalhada para ter essa contratação. Quantos contratos eu quiser. Isso. Eu te contratando, a gente faz vários. Isso. Nesse projeto, a gente é um suporte mesmo integral da empresa. Bacana. Tá? A gente um dia a dia da empresa. Sim. Normalmente, a gente cria até um grupo de WhatsApp com o RH da empresa. Sempre tem grupo de WhatsApp. Né? Não tem como fugir. Para tirar dúvidas ali no dia a dia. Então, doutora, poxa, tem um funcionário aqui que está chegando atrasado. A gente pode dar advertência, dar uma suspensão? O que a gente vai fazer? Então, a gente tem esse contato diário mesmo com a empresa. Então, o nosso objetivo é ajustar a documentação, acompanhar a empresa no seu dia a dia mesmo. A gente faz treinamentos, por exemplo, empresas maiores que têm CIPA... O que é CIPA? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Ok. Então, as empresas maiores, acima de 100 funcionários... tem essa obrigatoriedade de ter CIPA, né? Tudo vai depender... Eu chego lá. Você também que tá vendo a gente, você chega lá. Tudo ali vai depender do ramo da empresa. Então, empresas que possuem CIPA têm que ter treinamentos, agora já é a lei desde 2022, sobre assédio moral e assédio sexual. Boa. Então, é um treinamento que eu tenho feito muito, até agora vai ter esse PAT, né, das empresas, a gente traz esse treinamento para os funcionários. Tudo a gente vai verificar ali qual a necessidade daquela empresa. Tem um RH que está errando ali na escala de trabalho, está errando em alguma... A gente vai, monta com aquele RH um treinamento sobre aquela situação. Então, o nosso objetivo é dar esse suporte no dia a dia da empresa. E se por exemplo, um diretor fez uma besteira e a funcionária entrou com um processo de assédio sexual, vocês entram nesse processo também? Sim, tem um extra aí, né? Sim, que vai dar um trabalhão, né? Tudo vai depender do contrato ali que a gente fechar com a empresa, né? Mas tem empresas que já possuem processo. Pacotão com tudo. Aí a gente faz a blindagem, mais os processos. Tem empresa que não tem processo nenhum. A gente só faz a blindagem, se aparecer algum processo, a gente faz por fora. Então, tudo vai depender do que a empresa precisa. Se o empresário ele tiver grana, né? Tiver uma recorrência boa ali, ele faz o pacotão com você e dorme tranquilo. Sim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E se... doutora, mas aí eu nunca mais vou ter processo? Não é assim também. Não é assim. O funcionário ele pode sair e entrar com processo. É o livre-arbítrio dele. Sim. Mas você vai estar todo documentado, organizado para comprovar lá no processo que você pagou certinho, que fez tudo certinho, então... E costuma ganhar o empresário quando tá tudo com certeza, certinho? Porque dizem que a justiça é só para o trabalhador. Não existe isso. Não existe isso. Mentira. Se for uma justa-causa bem aplicada, né? Já ouvi muitos empresários, não vou aplicar justa-causa, porque justa-causa sempre reverte na Justiça do Trabalho. Reverte se você não souber aplicar. Então, tem que ter toda a documentação, né? Tem regras para aplicação da justa-causa. Então, a gente faz esse acompanhamento e as justa-causas que eu aplico não são revertidas. Olha, com certeza, tenho certeza absoluta. E aquela coisa, só pra gente fechar, que a gente já passou do tempo, mas assim, quando o funcionário pede, me demite aí para poder ganhar os meus benefícios, o que você indica nessa hora? Não indico, porque senão vira uma cultura dentro da empresa. Tá. Os funcionários que estiverem insatisfeitos vão lá no ouvido do diretor forçar uma barra para ser demitido. Se que não está satisfeito, pede demissão. Vou começar a atazanar aqui a vida do empresário. Justa causa. Tudo tem que ser... Porque, senão, quebra o caixa. Quebra o caixa da empresa. Você tem que ter regras dentro da sua empresa. Se você faz para os outros vão querer também. Óbvio. A gente tem um acordo agora que é dentro da lei, tá? Que é um acordo que pode ser feito, mas o acordo, o funcionário não recebe tudo. Então, por exemplo, o FGTS, ele só vai sacar 80%, a multa de 40% vira 20%, e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, entendi. Muitas das vezes o funcionário não quer, porque ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Muitas vezes ele quer sair e receber o seguro-desemprego. Então, é uma possibilidade. Eu falo, quando um empresário vira para mim, tem um funcionário aqui querendo fazer acordo. Oferece para ele o acordo dentro da lei. Que tá lá no acordo que, você vai receber algumas verbas pela metade e não vai receber o seguro-desemprego. Para você é válido? Não é válido? Às vezes, não, eu quero sair, quero empreender, quero fazer uma outra coisa.
Pra ele é válido. Ah, não, eu quero sair para receber seguro-desemprego, pra ele não vai ser válido. Não, mas pro funcionário que tá querendo ir para outra empresa, ir para outras áreas, vale a pena, porque ele vai arrumar outro emprego mesmo de qualquer forma, já tá saindo para outro lugar, né? Isso, aí ele consegue receber ali uma porcentagem da FGTS dele. Excelente. Doutora Laura, como é que faz para te encontrar? Vamos lá, eu tenho o meu Instagram, tá? Ok. O Laura Vitória, _ADV. Laura, é Victória ou Vitória? Vitória. Laura Vitória, _ADV. ADV. E a gente tem também o Instagram do escritório, o LV ADV Consultoria. LV ADV Consultoria. Isso em mídias digitais. Isso, Instagram. Instagram, tá. Beleza, então entra lá, tem todos os links, você clica, tem telefone, WhatsApp, tem tudo. Tem. Então é isso, pessoal. Para falar com a Laura, vai no Instagram, nesses arrobas que ela falou, fala com ela para ela te salvar, meu amigo. Para ela te salvar, para ela poder fazer você empreender com tranquilidade, parar de tomar aquele Rivotril e poder empreender com tranquilidade e purinho. Beleza, pessoal? É isso. Gostou? Eu gostei muito. Dá uma curtida, dá um coraçãozinho aí. Já liga o sininho para ver as outras. Se você quiser entrar pro Clube Empreendedor Brasil e bater um papo, tomar um café com a doutora Laura nos nossos encontros de negócio, aqui na sede do Clube Empreendedor Brasil, entre em clubeempreendedor.org e se torne membro premium hoje. Perfeito? Um abraço grande para vocês, Laura. Mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente, foi uma aula. Um abraço grande, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.